Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos e, através de um silêncio exterior e interior, vamos sentindo o ambiente, as vibrações, o acolhimento, a oportunidade de tratamento, de aprendizado. É com muita alegria que nos reunimos novamente nessa casa, junto com esses orientadores, benfeitores, a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, guardiões, as entidades das mais diferentes denominações religiosas. O nosso muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento. Agradecemos também a Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, a toda a espiritualidade amiga. Allan Kardec, o nosso codificador, aquele que nos trouxe uma doutrina que nos consola, que nos esclarece, mas que principalmente nos liberta. A Chico Xavier, a Divaldo Pereira Franco, a tantos espíritos que estão conosco, envolvidos na mesma vibração. Agradecemos a todos aqueles que estão conosco nessa jornada, que fazem parte da nossa família, dos nossos amigos, e que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa noite. É um momento que o nosso coração transborda de gratidão, para que possamos nos sentir amados, amparados, e entender exatamente o porquê de estarmos aqui. É um momento que nos deslocamos do mundo lá fora, e de corpo e alma, buscando um pouco mais de conhecimento, e que esse conhecimento realmente nos ajude a sermos pessoas melhores, principalmente conosco mesmo. Que assim seja. Então, a aula de hoje é o fechamento do curso Sermão da Montanha. Semana que vem começaremos um outro curso, um curso de 4 aulas, que é a prece de São Francisco, através da visão da psicologia e da doutrina espírita. Então, será um curso praticamente ao mês de julho, né, de 4 aulas sobre a prece de São Francisco. É um outro olhar sobre essa prece, um olhar um pouco mais aprofundado. O Sermão do Monte é considerado o primeiro código de felicidade que o mundo cristão sabe. A prece de São Francisco é a segunda, só para vocês terem uma ideia. Então nós temos 2 códigos de felicidade. O primeiro é o Sermão do Monte, trazido pelo próprio Jesus. E o segundo código de felicidade é a prece de São Francisco. Então vejam a importância da gente entender o Sermão do Monte e a prece de São Francisco com outros olhos, de uma forma mais profunda, de uma forma mais espiritual. Eu diria até de uma forma menos religiosa, mais filosófica, mais científica, menos religiosa. Nada contra o aspecto religioso. É que o aspecto religioso nós já conhecemos há 2000 anos. O Sermão do Monte já está conosco há mais de 2000 anos. A prece de São Francisco já vem da um pouco mais da Idade Média. Mas olhar com outros olhos. A doutrina espírita nos mostra as mesmas situações, o mesmo evangelho, o mesmo ensinamento, agora visto pela luz da filosofia, da ciência e da religião. Ok, então vamos lá. Sermão da Montanha, Sermão do Monte, o Código do Monte, é o coração do Evangelho. É o coração do Evangelho. É o que realmente pulsa, é o que realmente dá vida. Quando entendemos o porquê de cada degrau e a sequência de cada degrau e como aplicar cada degrau dentro de nós, nós vamos despertar em nós o que nós temos de melhor. Porque nós já somos uma centelha divina, nós já temos uma paternidade divina, nós já somos a imagem e semelhança de Deus. Então é necessário que chegue um momento da nossa evolução que a gente possa enxergar para as mesmas coisas, para o mesmo Evangelho, com outros olhos. Porque uma vez eu já disse para vocês que o único livro que não evolui é o Evangelho. Quem evolui somos nós. Ele pode mudar na forma de escrita, na forma de expressão, mas a essência do Evangelho não muda, porque é um código de conduta universal.
O Evangelho é um código de conduta universal. E dentro do Evangelho tem o Sermão do Monte. E Jesus foi exatamente o Sermão do Monte. O Sermão do Monte materializado. Jesus. Ele era o ápice de todas as virtudes. Ele era a materialização de todas as virtudes. E é interessante, quando a gente fala de Jesus, nós, por 2000 anos de história, nós ainda temos ele como um ícone religioso. Nós ainda temos ele como um ícone religioso. As coisas mais extraordinárias que ele fez, o mundo cristão desconhece. Porque nós conhecemos os milagres, os fatos extraordinários. Mas as coisas mais extraordinárias que ele fez, o mundo cristão desconhece. Que como que ele era como ser humano. Existe uma ignorância em relação a isso. Como que Jesus era quando criança, quando adolescente, quando adulto. Como que ele convivia com as pessoas. Como que ele tratava os diferentes. Qual era a relação dele com a família dele. Qual era a relação dele com os amigos dele na época. Interessante isso, porque esse é um aspecto de Jesus que nós conhecemos quase nada. O Jesus ser humano. É a questão 625 do Livro dos Espíritos. Guia e modelo de humanidade. Ele era um ser humano. O melhor ser humano que já existiu. Mas era um ser humano. Então ele é muito mais do que um ícone religioso. É muito mais. Ele foi o ápice, o melhor ser humano que já existiu. Dá para ser um ser humano? Sim, qual é a proposta? Ser um ser humano. Ele não nos trouxe a ideia de um anjo, ou de um arcanjo, ou de um Cristo. Não. A ideia não é essa. A ideia é de um ser humano. Nós nos apegamos tanto aos milagres, esquecemos dele como ser humano. Porque ele, ser humano, acaba nos chocando um pouco. Porque dá para ser. Dá para ser. Dá para ser ser humano. Dá para tratar as pessoas com carinho, com respeito. Dá para ser. O que nos impede, então? Era exatamente isso que ele fazia. O que nos impede a tratar as pessoas com carinho, com respeito, com consideração, aceitando as diferenças? O que nos impede? Era isso que ele fazia. O que nos impede é o orgulho, é a arrogância, é a prepotência, é a vaidade desmedida. É isso que nos impede. É exatamente isso que nos impede. A partir do momento que eu olho isso com outros olhos, dá para ser, claro que dá para ser. É a questão 625. Então o código do monte é algo que dá para ser, dentro do nosso momento, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que eu enxergo. Dá para ser? Dá para ser. Dá para ser um pouquinho de cada? Dá, claro que dá, é evidente que dá. O que nos falta? A vontade. O que nos falta é a vontade. Quando eu tenho vontade, eu faço. Quando eu tenho desejo, fica para amanhã. O desejo é sempre tempo futuro. Vontade é sempre tempo presente. Então, quando eu olho para o Sermão do Monte, percebo, plataforma de Jesus para a humanidade. Não é para a angelitude. Para a humanidade. Como que a humanidade pode se tornar uma humanidade feliz? Sermão do Monte. Não tem segredo. Mas é o Sermão do Monte dentro de nós. Não é o Sermão do Monte fora de nós. Porque o Sermão do Monte fora de nós é uma consequência. E a causa é exatamente o Sermão do Monte dentro de nós. Veja, é a plataforma de Jesus para a humanidade. É um código ético-moral de alcance universal. Quando a gente fala de moral, o que é a moral? É a inteligência a serviço da vida. Moral é a inteligência a serviço da vida. Ética, que não é cosmética, ok? Tem gente que confunde as duas coisas. Ética é a inteligência a serviço da convivência. Perceberam a diferença ou não? Tem muitos conceitos, moral e ética, mas um dos melhores são esses. Ética é a inteligência a serviço da convivência. Moral é a inteligência a serviço da vida. Então veja, um código ético-moral de alcance universal. A doutrina espírita, ela é anti-egoística pelo sentido cósmico da sua filosofia. Parece uma frase difícil de entender, não é?
A doutrina espírita anti-egoísta, ela não se fecha na sua verdade absoluta, até porque não existe verdade absoluta. Então ela é anti-egoísta, ela não se fecha, ela está aberta a todos, simplesmente todos. Não precisa de iniciação, não precisa de preparo, não precisa de formação, precisa de vontade. Talvez esse seja o preço a pagar, precisa ter vontade de aprender. Talvez esse seja o preço a pagar, ter vontade de aprender, sem nenhum tipo de cobrança. Do meu jeito, no meu tempo, mas vontade de aprender. Sem nenhum tipo de avaliação, de prova, de frequência, não. É cada um do seu jeito. Alguns aprendem escrevendo, outros aprendem ouvindo, outros aprendem pela imagem, não importa. Outros vão levar uma semana, um mês, um ano, não importa. Cada qual aprende no seu ritmo e do seu jeito. Então ela é anti-egoística porque ela se abre a todos e aceita todas as diferenças. É como a palavra universo, que vocês sabem o que significa a palavra universo. Quebrada no meio. Unidade, universo. Unidade que se manifesta na diversidade, gerando a totalidade. Isso é a palavra universo. Unidade que se manifesta no verso. Universo é a unidade que se manifesta na diversidade, gerando o todo, a totalidade. Pelo sentido cósmico da sua filosofia. A filosofia espírita abrange todos, abraça todos, acolhe todos. Não importa qual é o seu nível de entendimento, você pode se aprofundando cada vez mais na mesma questão. Cada vez mais você pode pegar a mesma questão e se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. Mas ela dá a mesma resposta para todos. E aí cada um tem que encaixar aquela resposta de acordo com a sua realidade. Então veja, Jesus, quando fala do Sermão do Monte, eu estou falando de um sentimento. Um sentimento que é inofendível. O amor é inofendível. Isso vai cair na prova. Os caminhos de Deus são insondáveis. Veja, os caminhos de Deus são insondáveis. Não queiram imaginar ou prever o que Deus vai fazer. Porque para cada caso, para cada situação, para cada problema, Ele tem 1000 caminhos diferentes. O nosso e mais 999. Sabe aquele problema que nós temos? Que nós achamos um jeito de resolver? Ele tem o nosso jeito mais 999 para resolver o mesmo problema. E o pior é que o jeito dele é sempre melhor do que o nosso. Eu não sei por que isso. Mas o jeito dele é sempre melhor do que o nosso. Sempre, 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 sempre. Ok? Não que o seu não tenha o valor, mas dentro de um contexto você só consegue enxergar pelos seus olhos. Deus enxerga pelos seus olhos e pelos olhos de todos que estão envolvidos. Perceberam a diferença ou não? No mesmo problema, quantas pessoas envolvidas, quantas necessidades, quantos momentos evolutivos, Deus enxerga todos e traz uma solução para todos, ou um caminho para todos. Então os caminhos de Deus são insondáveis, insondáveis. Aí vem aquela frase que a gente tem que corrigir, aquela frase que diz assim, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Errado, pessoal. Deus sempre escreve certo por linha reta. Nós que pegamos atalhos. É diferente. Veja. Eu decido pegar atalho e acho que Deus escreveu torto. Não. A linha de Deus é uma linha reta. É a linha do amor. Então qual é essa linha? É a linha do amor, é uma reta. É uma reta. A linha do amor é uma reta. Eu que pego atalhos em cima dessa linha do amor. É como se fosse uma reta ascendente e eu vou fazendo assim em cima dela. Ó. Perceberam? E estou achando que Deus escreve torto. Não, Ele escreve retinho. Eu que não sei trilhar os caminhos de Deus. Eu ainda não sei trilhar os caminhos do amor. Então eu busco a dor, busco o sofrimento, vou buscando um monte de atalhos. É interessante porque eu tenho que voltar no mesmo ponto e refazer aquele caminho. Mesmo ponto e refazer aquele caminho. É assim que funciona. Então Deus não escreve certo por linhas tortas.
Eu é que pego o atalho. Então eu vou ressignificando algumas frases. Mas que os caminhos de Deus são insondáveis, que o amor é imprevisível. O amor é imprevisível e o amor é inofendível. Então quem se ofende é a paixão, é o egoísmo. Quem se ofende é a paixão, é o egoísmo, é o orgulho. Tem alguma coisa errada com isso? Não, porque é nosso momento evolutivo. Mas chega um momento que você fala, eu preciso começar a enxergar de um outro jeito. Preciso começar a enxergar o mundo, as pessoas e principalmente a mim de um outro jeito. Entra o Sermão da Montanha, porque Jesus é o próprio amor materializado. O amor corporificado. Se nós gostaríamos de ter uma ideia física, material, corporificada de um sentimento chamado amor, Jesus. Jesus é o amor corporificado, materializado. Então veja, o Sermão do Monte é um poema de amor. É um poema, é a mais bela página da humanidade, é o Sermão da Montanha. Ela resume todo o Evangelho, Velho Testamento, Novo Testamento, resume tudo, simplesmente resume tudo. O Sermão do Monte resume todo o Evangelho, Velho e Novo Testamento. Entender o Sermão do Monte é entender a nossa evolução espiritual. Por isso que Jesus trouxe o Sermão do Monte nessa escalada, nessa caminhada, degrau por degrau, os subdegraus, e à medida que eu vou subindo, eu vou desenvolvendo os outros também. Mas é uma caminhada interna, não é exatamente uma caminhada externa. É como a prece de São Francisco. Talvez eu vá decepcionar vocês na prece, porque ela é interna, ela não é externa. Até então só enxergávamos de forma externa. É hora de enxergar a prece de forma interna. Então veja, a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, qual é a diferença do Evangelho segundo o Espiritismo em relação aos outros evangelhos, aos outros textos sagrados? O Evangelho segundo o Espiritismo busca somente a questão moral, a questão histórica, geográfica, que também é importante, mas é uma questão histórica, geográfica, cultural. Isso é importante? Até é. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo extrai de todo esse livro a parte moral. E por que somente a parte moral? É o que nos interessa hoje. É a nossa carência hoje. É o que nós precisamos entender para sermos pessoas melhores. Okay? Então veja, antes de entrar nas bem-aventuranças, e foi João Evangelista, para quem não sabe, foi João Evangelista, um dos coordenadores da doutrina espírita. Olha de onde surge isso. Olha a ideia, olha a idealização de onde vem. João Evangelista. Então, antes de ele começar a trabalhar o Sermão da Montanha dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz 4 capítulos. Propositalmente. 4 capítulos. São esses 4 capítulos que nos servirão de base para entender o Sermão da Montanha. Pode falar, Jorge. É por isso que Francisco de Assis Exato. Exato. Então veja, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir as leis. É uma frase de Jesus. De que lei que ele estava falando? Todas. Simplesmente todas. As leis biológicas, as leis físicas, as leis sociais, as leis daquele momento. Ele não veio destruir as leis, ele veio dar cumprimento às leis. Ele veio seguir as leis, todas as leis. Até porque quem idealiza o planeta Terra, há 4,5 bilhões de anos, foi ele. Quem deu as primeiras diretrizes, foi ele. Quem chamou os espíritos superiores, assessores diretos, vamos dizer assim, cada qual especializado numa área, foi ele. Cada ser que veio do planeta Terra veio sob a sua coordenação do Cristo. Depois ele vem como Jesus. Depois. Então ele é muito antes de Moisés, mas muito antes de Moisés. Há 4,5 bilhões de anos eles eram Cristo. Na história, Moisés vem antes. Na história. Depois vem Jesus. Mas eu estou falando do Cristo, eu não estou falando de Jesus. Ok? Então o Cristo é muito anterior a isso daí. Então veja, não vim destruir as leis. Ele estava falando de todas as leis.
ele vem justamente para dar o cumprimento, ok? Para mostrar como se segue as leis, mas como ser uma pessoa melhor, como ser um exemplo em cima disso. Meu reino não é desse mundo. De que mundo ele estava falando? Do planeta Terra? Claro que não. É evidente que não. Às vezes, se você for interpretar literalmente, ele vai achar, então o planeta Terra, não. Esse meu reino não é desse mundo. Meu reino de amor não é desse mundo de preconceito, de orgulho, de vaidade, de arrogância, de guerra. Ele não estava falando do planeta Terra, até porque o planeta Terra ele é maravilhoso, a natureza é esplêndida. Nunca houve um espírito mais atrelado ao planeta Terra. Aí nós escutamos aquela frase, será que ele vai voltar? A resposta é não, porque ele nunca foi. Como que alguém pode voltar se ele nunca foi? Sempre esteve. Desde o momento da criação do planeta Terra até hoje, e por mais alguns milhões de anos, ele sempre esteve. Ele sempre esteve conosco. Uma única vez ele nasce. Uma única vez, aí sim, ele nasce. Pode falar, Vitória. Olha, sobre os outros planetas a gente não sabe qual é o modus operandi. Ele decidiu que ele ia encarnar e dar o exemplo. Porque cada planeta tem o seu Cristo. Pode ser que em algum momento eles decidam encarnar naquele planeta? Pode ser. Para divulgar, ok? Pode ser que sim. Nós só temos a informação dele, do planeta Terra. Mas cada planeta tem o seu Cristo planetário. Tudo bem? Então veja, meu reino não é desse mundo, ele estava falando de um mundo de orgulho, de preconceito, de arrogância. Mas o planeta Terra é claro que é do mundo dele, sem dúvida nenhuma. Do micro ao macro, tudo faz parte do mundo dele. Há muitas moradas na casa do meu pai. Interessante ele falar isso, né? Porque hoje se discute se existe vida em outros planetas, né? E aí quando eu pego essa frase de Jesus, pela linha da ciência, são os planetas, são os sistemas e são as galáxias. Veja, os planetas, quantos? 8 ou 9 no nosso sistema? E na nossa galáxia, quantos planetas existem? Trilhões de planetas. Na nossa galáxia, Via Láctea, são milhões de sóis, trilhões de sistemas e quadrilhões de planetas, numa única galáxia. Mas a ciência já diz que existem milhões de galáxias. Então, fisicamente falando, ou cientificamente falando, uma das formas de se interpretar essa frase de Jesus são os planetas, são os sistemas, são as galáxias. Mundos materiais. Cada mundo é uma escola diferente. Para que serve o tempo e a matéria? São recursos pedagógicos para a evolução do espírito. Para que serve o tempo e a matéria? São só recursos pedagógicos para a evolução do espírito. De que espírito? Nós precisamos do tempo e da matéria para que a gente possa evoluir. Então, os mundos materiais, eles existem para quê? O universo existe para quê? Para dar recurso material, morada, para que os espíritos evoluam, para que eles cresçam, para que eles aprendam. Na questão filosófica. Então, dentro de cada mundo, você tem sentimentos e pensamentos. Dentro de cada mundo. Então você constrói afinidades, você constrói camadas. Milhões de espíritos que sentem e pensam da mesma forma, de alguma forma estão juntos. Então, na questão da filosofia, são as afinidades que existem entre espíritos com o mesmo interesse. Então nós temos no planeta Terra 7 camadas espirituais, milhões de espíritos, cada qual atrelado a uma camada espiritual. Então você está com o corpo espiritual, vamos dizer, atrelado àquela camada espiritual, no mesmo mundo, planeta Terra, mas você tem camadas. Então a segunda forma de olhar essa frase é pela linha da filosofia, exatamente tem a ver com as afinidades. E a terceira, que é a questão religiosa. Estou olhando agora essa frase pelos olhos da religião,
que é a mais importante nesse caso. Onde está o seu coração? Não importa que planeta você esteja, não importa exatamente em que camada você esteja, aonde está o seu coração, aonde estão os seus sentimentos. É a morada. Você constrói a morada dentro de você. Onde vocês acham que estão os espíritos superiores nesse exato momento? Vou dar uma dica. Não estão em nenhum lugar paradisíaco no espaço. Muito menos tocando harpa, jogando golfe, qualquer coisa nesse sentido. Qualquer coisa nesse sentido. Ok? Não pensem que eles estão fazendo isso. Eles estão nos piores lugares que vocês podem imaginar. Onde precisam deles, inclusive. Para que Deus forma um anjo? Para que vocês estão se formando anjo? Isso vai demorar um pouquinho. Calma, pessoal. Calma. Sem ansiedade, sem pressa. Mas por que Deus forma um anjo? Pare para pensar. Para que alguém se forma médico ou enfermeiro? Para que exatamente? Para quem se forma advogado, por exemplo? Para que exatamente? Professor, para que exatamente? Veja, você vai formar um anjo, para que exatamente? Você vai colocar ele exatamente no lugar onde precisa dele, para dar o ponto de equilíbrio, para dar exatamente o ponto de equilíbrio. Onde o extremo da violência, você tem o extremo da paz. Entenderam ou não? Onde você tem o extremo do ódio, você tem o extremo do perdão. Aí você tem que colocar alguém ali. Você tem que colocar alguém ali. Alguém que já vem experimentado. Alguém que já traz uma bagagem espiritual. Alguém que vai materializar. Para quem não sabe, quando nasce a Umbanda no Brasil, que a Umbanda é uma religião brasileira, ok? Isso bem no início do século passado, espíritos superiores, tá? Que não tinham nada a ver com escravidão, reencarnam como escravos. Espíritos superiores, naquele meio, na senzala, passando por tudo aquilo, falando daquele jeito, daquela forma, com aquela cultura. Para que exatamente? Para que exatamente? Porque você tinha milhões de pessoas, de seres humanos, irmãos nossos, que vieram na forma de escravos, piores do que animais, chegaram com muito ódio, muita raiva, desejo de vingança, chegaram milhões e milhões, todo dia chegavam. Como que você ia conter isso? Segurar isso? Vocês acham que um loirinho de olho azul ia conseguir conversar com eles? Não, é evidente que não. Precisaria reencarnar ali, naquele meio, passando por tudo aquilo, para que pudesse levar o quê? O perdão, a humildade, sementes de perdão e humildade. Entenderam como funciona? Falando daquele jeito, daquela cultura, daquela forma, mas já trazendo outros valores. Entenderam? Então Deus forma anjo para quê mesmo? Para ajudá-lo na formação, para cuidar dos irmãos mais novos, para dar um direcionamento. Então, muitas moradas na casa do meu pai. A principal é o que você traz no coração. Ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Isso é uma conversa, isso está em João 3,3. É uma conversa de Jesus com Nicodemos, que era um profeta, um doutor da lei, que vai questionar Jesus. Como eu, grande, já velho, posso retornar à barriga da minha mãe? A frase foi essa. Aí Jesus fala, se você, que é um doutor da lei, não conhece essas coisas, imagine os outros. Veja, não dava para explicar a reencarnação naquela época. Porque um doutor da lei não conseguiria entender aquilo. Entenderam? Então, a reencarnação é sinônimo de evolução. E é uma das doutrinas mais antigas do planeta Terra. Mais antigas, com outros nomes. Começa como metempsicose no Antigo Egito,
depois vai para a Grécia, palingenesia, depois recebe o nome de ressurreição, depois o nome de reencarnação. Tudo significa o quê? O retorno. Qual é a essência de tudo isso? O retorno. Então ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer novo. Se você não renascer, renovar, reavaliar e evoluir. Aí sim vem as bem-aventuranças. Então o Evangelho nos traz uma estrutura de 4 capítulos para que a gente possa entender melhor a questão das bem-aventuranças. Ok? Aí temos aqui os nossos degraus, já conhecidos por vocês. Começamos aqui, aquele que não aparece. Como chama aquele que não aparece? Gratidão do 3º nível. Lembra disso ou não? Gratidão, ele não aparece, né? Porque a gratidão do 3º nível não aparece. Porque muitas vezes o que nós chamamos de gratidão é educação. O que nós chamamos de gratidão é reconhecimento. Mas a gratidão do 3º nível é um jeito de ser. Não é uma palavra que se expressa. Entenderam ou não? É um sentimento de gratidão pela própria vida. Por isso que não aparece. Mas ela vem antes da humildade. Ela é o alicerce da humildade. Aí você começa a trabalhar a primeira e a principal virtude. Qual é a virtude mais importante de todas? A primeira. A principal. Talvez a mais difícil. Humildade. Aí você sobe para resignação, mansuetude, fé e razão, perdão, simplicidade, altruísmo e caridade. Sendo que essas duas aqui nós estamos modelando o vaso. Lembra aquela ideia que eu passei para vocês? De alguém, de um artesão, construindo, modelando, formando o vaso? E ele daqui a pouco desmonta tudo. Começa de novo. Põe um pouquinho mais de água, desmonta tudo. Então na formação aqui, o vaso desmonta várias vezes. Nos primeiros degraus, ele desmonta várias vezes. Várias vezes. E é interessante que não entra nenhum outro ingrediente. Nenhum outro ingrediente. Talvez um pouquinho de água. Talvez. Mas são as mãos de Deus que vai modelando, é a vida que vai modelando esse vaso. Até quando ele chega aqui, ó. Aí o vaso está pronto. Aí já dá para pôr um líquido dentro dele. E é exatamente o líquido chamado caridade. O amor em ação. O amor materializado. Caridade nada mais é do que o amor materializado. O amor corporificado. A oportunidade que nós temos de transformar um sentimento em uma ação. Em uma ação. Então, aqui o vaso está pronto. Aqui ele está preparado. E cada centro de força está atrelado a uma evolução. Então, nós temos aqui a humildade. Humildade vem de humus, vem de terra, vem de chão. Ok? Pé no chão. Uma pessoa humilde tem os pés no chão. Sabe exatamente qual é o seu tamanho. Nem mais, nem menos. Uma pessoa humilde sabe do seu valor. Ela sabe exatamente do seu valor. Uma pessoa humilde, porque ela tem os pés no chão. Ok? Então o centro de força que está atrelado ao chão, à natureza, é o centro de força básico. Ok? Que fica exatamente aqui atrás. Então é o Kundalini, chamado de Kundalini, está atrelada ao planeta Terra, as energias telúricas do planeta Terra. Depois nós temos a resignação, genésico. Aí temos a mansuetude, que cuida do esplênico, a distribuição de energias dentro de nós. Fé e razão, que é o gástrico. Interessante isso. Nosso ponto nevrálgico, nosso ponto delicado. Interessante, porque as emoções às vezes se acumulam ali. É exatamente no centro de força gástrico, nosso ponto fraco, o gástrico. Okay? Fé e razão. O perdão está exatamente no cardíaco. Por que será, não? Por que será que colocaram o perdão atrelado ao centro de força cardíaco? Que tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com as nossas referências. Cardíaco. Aí nós temos a simplicidade no laríngeo, onde nós expressamos as nossas emoções. No cardíaco nós sentimos. Onde se sentem as emoções? No cardíaco. Aonde se expressa as emoções? No laríngeo, na voz. Percebam, a nossa voz representa os nossos sentimentos. Quando nós estamos alegres, a nossa voz é de um jeito. Quando nós estamos tristes,
a nossa voz é de outro jeito. Olha a voz. Por isso que fala a psicofonia, é um trabalho mediúnico, que é uma mediunidade socorrista por excelência. Uma mediunidade socorrista por excelência. É onde os espíritos sofredores, às vezes obsessores, têm a oportunidade de expressar as suas emoções. Entendeu? Então, é no laríngeo que nós expressamos as nossas emoções. O altruísmo é o frontal. Aqui, ó, você está enxergando o outro. Você está enxergando a vida. Você está percebendo a necessidade das pessoas. Uma pessoa altruísta é aquela pessoa que já entendeu que ela precisa, que ela necessita, que o seu alimento essencial chama-se doação. Quanto mais ela doa, mais feliz ela é. Então a felicidade está atrelada à nossa capacidade de doação. O amor é o único sentimento que quanto mais eu dou, mais eu tenho. Interessante, isso é um agente multiplicador. O resto, que eu der, vou ficar sem, ou vai diminuir. O amor não. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. É como um agente multiplicador. É uma força interna que quanto mais eu distribuo, mais eu tenho. E mais a minha vontade de distribuir. Interessante essa questão. Né? Quanto mais abraço, sorriso, mais amizade eu ofereço para as pessoas, mais eu tenho isso, mais vontade de ter isso. Então, o amor é um agente multiplicador. Não é à toa que é a maior força do universo. É a única força que o próprio tempo se submete. O amor. Fala, mas o amor é substantivo? Até posso dizer que é, mas no fundo, ele é um verbo. Na gramática é um substantivo, mas no fundo ele é um verbo, porque é uma ação. É sempre uma ação. Então nós somos esse sentimento. Deus é amor? Eu diria que um dos atributos de Deus é amor. Não conhecemos todos os atributos de Deus, mas o amor com certeza é um dos principais. Então nós estamos mergulhados no amor de Deus? Sim. Do micro ao macro, das micropartículas às grandes galáxias. Todos estamos mergulhados no amor de Deus e nós desconhecemos isso. É interessante saber que o ser humano do planeta de provas e expiações, ou ele é ignorante ou ele finge ignorância em relação a isso. Aí, para fazer uma analogia, fica fácil, porque a gente fica imaginando o seguinte: quando a gente olha o oceano, o mar, e aí você vê milhões de seres, não é isso? Milhões de seres aquáticos, tanto do reino vegetal quanto do reino animal, vivendo ali, a maior diversidade. Não é isso? Já tiveram a oportunidade, né, em documentários, ver a diversidade que é o fundo do mar, de seres, um completamente diferente do outro, um colorido diferente. Então o reino vegetal e o reino animal, debaixo da água, convivendo todos. E todos eles desconhecem a existência da água. Nenhum ali tem a consciência que eles só vivem, só sobrevivem, só reproduzem, tem toda essa diversidade graças à água. Não é isso? Nenhum deles tem a consciência da existência da água. Nenhum deles. E eles só vivem em função disso. Eles só existem em função disso. Trazendo essa analogia para nós. Dá para trazer essa analogia para nós? Dá. Desconhecemos a existência do amor de Deus. Estamos mergulhados num plasma divino, no amor de Deus, e desconhecemos essa existência. Ou achamos que conhecemos. É a mesma analogia, a mesma ignorância, muitas vezes, dos seres marinhos em relação à água, é a nossa ignorância, e às vezes até proposital, em relação ao fluido, à energia que nós estamos envolvidos, que é o amor de Deus. Então, do micro ao macro, estamos mergulhados, literalmente, em um mar divino. E muitas vezes, como um peixe dentro de um aquário que decide envenenar a água. Mal sabe ele que a água é o que depende da vida dele. Então, nós envenenamos o que está à nossa volta na ignorância de achar, mas eu estou respirando isso. Como é que eu posso envenenar o ar que eu respiro? É o que nós fazemos. Através dos sentimentos e pensamentos, do negativismo, do pessimismo, do desejo de vingança,
do ódio, da mágoa, do ressentimento. O que eu estou fazendo? Eu estou envenenando a água que eu respiro. Entenderam? É exatamente isso. A analogia com os peixes, só que o problema é esse, eles são princípios espirituais em evolução. Eu já sou um espírito. Eu já sou um espírito que tenho consciência de si mesmo. Então o agravante fica pior. O problema se agravou, porque eu já tenho consciência de mim mesmo. Então quando eu começo a entender que o meu frontal é você enxergar o todo. Eu faço parte de um todo. Eu não sou nem melhor e nem pior. Nem melhor e nem pior. E às vezes eu gostaria tanto de viver a vida de alguém. Impossível isso. Impossível isso. Porque nós estamos adaptados à nossa vida, à nossa existência. Ninguém suportaria viver a nossa vida. Nós não suportaríamos viver a vida de ninguém. Cada ser humano está vivendo exatamente as suas lições, as suas dificuldades, as suas alegrias, as suas conquistas, as suas vitórias. Mas cada qual está adaptado exatamente à sua psique, ao seu momento evolutivo. Você vai aprender isso na onde? No frontal. De olhar a todos como seres humanos. Todos como seres humanos. Diferentes? Sim, somos diferentes. José Herculano Pires, no livro Concepção Existencial de Deus, tem uma frase muito interessante, que ele fala assim: e os espíritos partem da igualdade originária, passam pelas desigualdades existenciais e chegam, enfim, à igualdade essencial. Entenderam? Porque vai cair na prova, não tá? Os espíritos partem da igualdade originária, simples e ignorante. Passam pelas desigualdades existenciais. O que significa isso? O planeta Terra tem uma característica biológica. Outro planeta tem outra característica. Cada planeta tem uma característica química e física diferente. São desigualdades existenciais. E chegam, enfim, à igualdade essencial, sábios e virtuosos. Entenderam? Então não importa o caminho que você vai fazer. Você vai partir do mesmo princípio e vai chegar no mesmo conceito. Simples e ignorante, sábios e virtuosos. O caminho pouco importa. As lições são as mesmas. As lições essenciais são as mesmas. Mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes, celestes, mundos espirituais. Veja, nós estaremos adaptados àquele mundo, à condição física, química e biológica daquele mundo. Mas são roupas diferentes, abrigando o mesmo ser. Entenderam? E aí na caridade nós vamos entendendo qual é a nossa essência. A nossa essência divina. A nossa essência. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Significa que o nosso alimento essencial, principal, primordial, é o amor ao próximo. Nós nos alimentamos essencialmente daquilo que nós doamos, daquilo que nós oferecemos, daquilo que nós compartilhamos. Então, a estrutura neuronal do ser humano tem muito mais prazer quando de alguma forma ele se doa. É um prazer indescritível. Não existe nenhum prazer humano comparado a esse prazer de doar, de ajudar, de favorecer, de contribuir. Porque é a nossa essência. Porque simplesmente é a nossa essência. Toda vez que eu vou contra a minha essência, eu vou adoecer. Eu vou adoecer. Então essa escalada que a gente vai subir é um processo evolutivo, é lento, é gradativo, está conosco há 2000 anos, já vimos isso centenas de vezes, mas somente agora estamos no ponto de começar a entender o que está além da letra. Além da letra. O que está nas entrelinhas, vamos falar assim. Aí vamos até unindo com as 7 camadas vibratórias do planeta Terra. O planeta Terra tem 7 camadas vibratórias. Começando lá embaixo, o abismo, subcrosta, crosta, onde nós estamos, umbral. Né? A gente fala de baixo para cima, é só uma questão didática isso.
Tá? Entendo que não existe alto e baixo, é só uma questão didática, porque na verdade está de lado. Então nós temos o abismo, a subcrosta, a crosta, o umbral, artes em geral, amor fraterno, diretrizes do planeta. São 7 camadas espirituais. E Jesus está fora disso, fora de diretrizes do planeta. Ok? Os mundos, à medida que eles vão evoluindo, as camadas vão sendo criadas e vão sendo desfeitas. Um exemplo, planeta primitivo. Vamos pensar aqui há 50 mil anos atrás, planeta primitivo. 100 mil anos atrás, 1 milhão de anos atrás, só tinha 2 camadas. Só. A crosta, diretrizes do planeta. Só. Não precisava de outras. Para que eu vou ter umbral? Para que eu vou ter artes em geral há 1 milhão de anos atrás? Só 2 camadas. É a crosta que define as camadas. As necessidades dos seus habitantes, encarnados e desencarnados, que definem, e à medida que eles vão evoluindo moralmente, essas camadas também vão sendo alteradas. Então é a vibração de quem está na crosta. Vocês conhecem alguém que está na crosta? Né? Já ouviram falar deles? São terríveis, pessoal. São terríveis. Né? Hoje são mais ou menos 8,5 bilhões na condição de encarnados. Ok? Na condição de encarnados, eles são mais ou menos 8,5 bilhões de habitantes. Não queiram conhecê-los. Adoram uma guerra. Adoram uma fofoca. Adoram uma intriga. Você entendeu? Adoram. Não queiram conhecê-los. Não queiram conhecê-los. Ok? E antes de dormir, ainda eles fazem uma prece, inclusive. Conversam com Deus, com Jesus, com o anjo da guarda. Entendeu? São terríveis, pessoal, são terríveis. Ok? Então nós temos diretrizes do planeta, é a nossa essência. Então nós temos 7 corpos também. Né? Então, interessante, o Sermão da Montanha são 7 ciclos, mais um. Depois são 7 centros de força, alguns autores falam 8. Veja como tudo tem uma ligação, tudo está ligado. Não existe nada separado. Então nós temos a nossa essência. A imagem e semelhança de Deus. Vamos imaginar uma fagulha, para ficar mais próximo da nossa visão, vamos imaginar uma centelha, uma fagulha, uma luz. Isso chama-se átmico. Átmico, ok? Átmico. Então a nossa centelha, qual é o nome? Átmico. Só que essa centelha é puro sentimento, é puro amor, é a imagem e semelhança de Deus, é a semente. Só que toda a sua bagagem espiritual, todas as suas experiências materiais têm que estar guardadas em algum lugar. Registros físicos. Então ele tem o seu segundo corpo, chamado búdico. Búdico é como se fosse um arquivo. Né? Antigamente se falava almoxerifado, né? Antigamente. Agora se fala um arquivo, ok? Nossa base de dados está ali. Todas as informações, desde o momento da nossa criação, está no corpo búdico. Aí o terceiro corpo, olha interessante, é chamado de mental superior. Não tem forma humana, tá? Os 3 primeiros. Ovalado. É o mental superior, onde estão os desejos e as vontades, o direcionamento. Então você tem o sentimento, você tem as informações materiais, só que eu preciso dar uma direção para tudo isso. Eu preciso movimentar tudo isso. Onde está isso? No corpo mental superior. A tríade divina. A tríade divina. Um espírito muito superior. Um Cristo. Que corpo que ele tem? O átmico, lógico, é ele, ok? O búdico e o mental superior. Que não tem a forma humana. É uma forma ovalada. Ok? Então, assim, essa é a nossa tríade humana, os 3 primeiros corpos. Aí nós temos 4 corpos, só que a primeira, diretriz do planeta, lembra lá em cima? É o nosso átmico. Amor fraterno é o búdico. Artes em geral está no mental superior. O nosso melhor está conectada com as 3 camadas superiores, que também está conectado com a caridade, com o frontal e com o larígeo. Está tudo interligado. Cada degrau do Sermão da Montanha, com cada centro de força, com cada corpo espiritual, com cada camada do planeta. Entenderam ou não?
Tudo está interligado. Toda evolução se dá nesse sentido. Uma reage frente à outra. Então esse nosso ternário divino, composto por átmico, búdico e mental superior, não adoecem nunca. É a imagem e semelhança do Criador, ok? Você é a própria essência, no segundo você tem todas as informações e no terceiro você movimenta as informações. É uma força de movimentação, corpo mental superior. O problema está nos 4 anteriores. São 7 corpos. Então agora vamos falar da nossa parte humana, ok? Nossa parte humana. Temos o mental inferior, que está bem no umbral. Por que será que o nosso mental inferior está no umbral? Onde está o mental? O que tem no mental inferior? Que também é uma forma ovalada. Mágoas, ressentimentos, ódios, vingança, preconceito. Esses sentimentos daquele povo que eu falei para vocês, da crosta. Ok? Da humanidade da crosta, eles são cheios desses sentimentos. Mágoa, ressentimento, ódio, preconceito, consumismo, imediatismo, vitimismo. São orgulhosos, são prepotentes, são arrogantes. Isso está no corpo mental inferior. Por isso que ele está no umbral. O que é o umbral? É uma camada intermediária. Para você subir, você tem que deixar o excesso em algum lugar. O excesso fica no umbral. O umbral é o mental inferior, que é interessante, né? Que ele também está ligado à questão do perdão. Onde ficam as mágoas. Entenderam? Veja. Aí nós temos aqui a crosta, que é o corpo espiritual. Aí já temos a forma física. O corpo espiritual já é a forma física, a forma humana nesse caso. Okay? Então nós temos o corpo espiritual que fica na crosta. Na subcrosta fica o duplo etérico. Né? Então uma camada mais pesada, mais densa. E o abismo fica no corpo físico, que é bem atrelado a necessidades fisiológicas. Então, à medida que eu vou entendendo que tudo está conectado, e toda vez que eu trabalho que eu evoluo que eu ressignifico, que eu aprimoro, eu faço com que todos os outros se movimentem. Deu para você entender ou não? Nada está separado. Nada está separado. O mental inferior, ele é perecível. Corpo espiritual, duplo etérico. Então esses 4 corpos são transformáveis, são perecíveis. O de cima é eterno. Entenderam ou não? Primeiro, o que acontece? Eu vou materializando, depois eu vou desmaterializando. Então o espírito começa pelo átmico, ganha o seu primeiro corpo búdico, mental superior. Aí ele vem, trabalha o mental inferior, onde vai ficar as desarmonias. Corpo espiritual, duplo etérico e corpo físico. Aí ele vai evoluindo. É o processo de desmaterialização, de baixo para cima. Entenderam? Primeiro ele se materializa, depois ele se desmaterializa, ou se espiritualiza. Aí nós vamos fazendo o quê? Refazendo o mental inferior, entendendo onde estão as desarmonias, as desconexões. E aí nós vamos melhorando essa condição. Então, à medida que eu vou ressignificando os meus valores, eu estou trabalhando o mental inferior. E trabalhar o mental inferior, pessoal, é entender para que serve o umbral. O espírita tem pavor do umbral. Não. O umbral é onde você deixa os excessos. Tudo aquilo que não serve para a camada superior, não vai servir para nada, eu tenho que deixar em algum lugar. Na camada superior, mágoas, ressentimentos, ódios, vinganças, preconceito, não tem nem sentido. Não tem nem sentido, isso não cabe, não vibra. Você tem que deixar em algum lugar. Você tem que estar com a bagagem leve. Se você não tiver com a bagagem leve, todo excesso de bagagem fica no umbral. O planeta Terra, a crosta, na condição de encarnado, não deixa de ser um departamento do umbral. Não deixa de ser um departamento. Quantas desilusões nós já deixamos para trás? Quantas? Ou a gente olha para cada uma delas e fala, nossa, ainda bem que eu deixei para trás, porque era ilusão. Era realmente uma ilusão.
Então a crosta não deixa de ser um dos departamentos do umbral necessário. Não é lugar de punição, de sofrimento, não. É lugar onde você refaz a sua bagagem. Refaz a sua bagagem. Ressignifica os seus valores. Entende o porquê e o para quê de tudo que está acontecendo. Aí eu vou trabalhar o corpo espiritual. É interessante quando se fala corpo espiritual, porque ele tem peso. Se é um corpo, é matéria. Se é matéria, tem densidade. Se tem densidade, ele tem peso. Se ele tem peso, ele está atrelado, o peso específico, a uma vibração. Então significa que nós não caímos de paraquedas. O peso específico do nosso corpo espiritual está atrelado a um planeta de provas e expiações. É a vibração. Deu para vocês? Não existe erro no universo. Não existe erro. Não existe equívocos. Você está atraído, a menos que você seja um missionário. Jackson, faz cara de missionário para eu ver. Entendeu? Dá uma disfarçada. Entendeu? Veja, olha. Isso chama-se humildade. Ok? Então veja. A menos que a gente seja um missionário, nós estamos vibrando de acordo com o planeta de provas e expiações em fase de transição para um planeta de regeneração. Entenderam ou não? A nossa vibração já está mudando. Já está mudando. O planeta já está mudando. Tudo isso que está acontecendo, né, de forma acelerada, inclusive, no mundo, é esse processo de troca de vibração. Então hoje nós somos convidados, todos, né, os 8,5 bilhões de habitantes do planeta Terra, aproximadamente, estão sendo convidados a se posicionar frente a tudo que está acontecendo. Desde dentro da minha casa até a guerra que está longe daqui. Como que eu estou me posicionando? Qual é a minha vibração? Quais são os meus sentimentos? Qual é o meu propósito? Todos os habitantes do planeta Terra estão sendo chamados a se posicionar. Por quê? Já temos 2000 anos de Evangelho. E todas as religiões já estão conosco há milênios. Então não existe ninguém ignorante, independente da cultura, independente da religião. Chegou o momento da prática, não mais da teoria. Então, frente a tudo isso que está acontecendo, desde a Covid, desde a guerra, desde a questão política, desde a questão social, todos estamos sendo convidados a nos posicionar. Qual é a sua vibração? Qual é a sua opinião em relação a isso? Não adianta você falar, você tem que vibrar, você tem que sentir. Porque é essa sua vibração que faz a diferença. Tem que fazer a diferença. E ninguém pode alegar ignorância. Quando Jesus foi crucificado, ele tem uma frase que todos nós conhecemos, e a frase diz o seguinte, lá, na cruz, crucificado, ele disse o seguinte, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Éramos nós, para quem não sabe. Hoje, depois de 2000 anos, um pouco mais, a frase ficaria assim, Pai, fortalece-os, eles já sabem o que fazem. Entenderam ou não? Perceberam a diferença ou não? Que o peso é bem diferente? Uma coisa é você estar lá 2000 anos, outra coisa é você estar aqui, depois de 2000 anos, pensando e agindo do mesmo jeito, com os mesmos valores. Você já não é mais ignorante. Não é mais ignorante. Então o nosso corpo espiritual reflete a nossa identidade. É a nossa identidade. A coloração e a densidade define exatamente a nossa posição espiritual. Isso tem a ver com sentimento. A reeducação emocional centrada no auto-amor ou reforma íntima muda a estrutura molecular do nosso corpo espiritual. Olha, interessante, por uma questão de coesão. As moléculas são as mesmas, os átomos são os mesmos, a constituição física é a mesma, mas a coesão molecular muda. O que faz essa mudança? São os nossos sentimentos. São os nossos sentimentos que mudam a estrutura molecular do nosso corpo espiritual, tornando-o mais leve ou mais pesado. Mais leve para um planeta de regeneração.
mas não tão leve para um planeta feliz. Entenderam ou não? Isso continua atrelado à falta de vontade? Sem dúvida, mas não tem nem dúvida que é a falta de vontade. Mas não daria para ir para um planeta feliz? Nós não suportaríamos ficar 1 hora lá. Não suportaríamos. Ficar 1 hora lá nós ficaríamos. Por quê? Não dá para reclamar de nada. Imagina, as pessoas lá são felizes. Assim, simples assim. Perceberam ou não? A vibração é outra. A vibração é outra, os valores são outros. São outros. Eu vou dar um exemplo para vocês. Emmanuel, que é alguém que conhece o Evangelho há 2000 anos, que esteve com Cristo e várias reencarnações aprimorando, de 2000 anos para cá ele só aprimorou a questão do Evangelho, sabe o Evangelho de ponta a ponta, conhece todas as passagens. Ele foi convidado, como ouvinte, a ouvir uma explanação de um trecho do Evangelho no plano superior onde ele estava. Como ouvinte. Num trecho que ele já conhece há 2000 anos, que ele já estudou profundamente. Ele sai dessa explanação, isso ele fala para o Chico Xavier. Ele fala, eu saí da explanação daquele texto do Evangelho e eu me senti um crocodilo. Um ser primitivo. De um texto que ele já conhecia. Qual foi a diferença, então? Se o texto era o mesmo. Perceberam? Não teve estrutura psicológica, emocional, espiritual para entender a magnitude daquela interpretação. Era muito mais profunda do que ele podia absorver. Então não dá para ir para o mundo feliz. Nós não ficaríamos 1 hora lá. Okay? Não temos estrutura psicológica, emocional. Teremos um dia, claro. É um processo evolutivo. Mas para nós, um mundo de regeneração já é um grande desafio. Que não é nem um mundo de regeneração. A regeneração, na verdade, é uma fase de transição. Né? A gente fala mundo de regeneração, mas não existe mundo. Existe uma fase de transição que chama-se regeneração. Entender um Chico Xavier é difícil, entender uma Madre Teresa de Calcutá é difícil, entender um Nelson Mandela é difícil, entender uma irmã Dulce é difícil. Isso é regeneração. Isso é regeneração. Percebam como nós temos dificuldade de entendê-los. A capacidade que eles têm de amar, de se doar. Para nós é algo complicadíssimo, são de regeneração. Eles são espíritos de regeneração. Então não dá para ir mais para cima, por enquanto não. Por enquanto não. Talvez nem eles suportariam no mundo mais para cima. Por enquanto. É só por enquanto. Ok? Isso é um processo evolutivo. Então, à medida que nós vamos mudando o nosso corpo espiritual através do nosso sentimento, o nosso corpo duplo etérico, que é do planeta Terra, duplo etérico, é a vitalidade. É a vitalidade. Nossa vitalidade está no duplo etérico. Então tem a ver com a natureza. Quando nós vamos reencarnar, ele começa a formação, e depois que nós desencarnamos, depois de 40 dias aproximadamente, esse duplo etérico volta para a natureza. Ele vem da natureza e volta para a natureza. E o corpo físico, que é um instrumento. Então, quando eu olho o Sermão da Montanha e vou intercalando tudo isso, eu vou percebendo que tudo faz parte de um todo. Perceberam ou não? Que tudo, absolutamente tudo, faz parte de um todo. Eu não estou desconectado de nada. Eu não sou um ser à parte. Não sou, nunca fui. Aí Emmanuel, mais uma vez, Emmanuel chega e fala assim, que Deus ama um verme e um anjo na mesma intensidade. Veja. Deus ama um verme, que é um princípio espiritual no início de um processo evolutivo, bem no início, e um anjo com a mesma intensidade. E cuida dos dois com o mesmo carinho. Mas cada um está num momento evolutivo diferente, claro, evidente. Mas Deus ama os dois com a mesma intensidade. Perceberam? Como tudo está num todo. Nós fazemos parte de uma grande família. Estamos num momento evolutivo.
Mas existem milhões de seres na nossa frente, mais evoluídos. Existem milhões de seres atrás de nós, menos evoluídos. Irmãos mais novos e irmãos mais velhos. A diferença é essa. A diferença é essa. Mas chega um momento chamado desmaterialização, ou é o nosso momento. O momento da desmaterialização ou espiritualização é esse. Nós escolhemos essa encarnação para isso. Nós escolhemos, foi uma escolha, antes da vinda. Então, olha, ia chegar um momento da minha existência que eu preciso mudar o meu caminho. Eu preciso ter um foco mais espiritual, mais na minha individualidade e menos na minha personalidade. Para isso eu vou enfrentar alguns desafios, alguns perrengues, vamos falar assim, algumas dificuldades. Mas serão exatamente nessas dificuldades, nesses desafios, que eu vou me encontrar. Que eu vou me encontrar. Eu tinha me perdido em algum momento da existência, mas é nessas existências que eu vou me reencontrar. A minha essência. Vou precisar da dor? Vou. Em alguns momentos vou precisar do sofrimento? Também. Mas é uma escolha. Mas vou precisar dele também? Vou precisar dele também. E é no Sermão da Montanha que eu vou encontrar exatamente esse mapa. Interessante, né? Jesus nos indicou um tesouro. Esse. Kardec nos deu o mapa. Entenderam ou não? Jesus nos indicou um tesouro. O tesouro existe, está aqui. Kardec nos deu o mapa. Agora, caminhar é conosco. O caminho é nosso. A jornada é nossa. Estou com o mapa na mão. Olha lá. Primeira aula, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, quarto capítulo. E todo o sermão explicado. Então, esse é o mapa. O tesouro é a essência. Agora, caminhar é comigo. Aí eu vou precisar da vontade. Literalmente falando. Literalmente falando. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, 919, que fala exatamente o que nos falta é a vontade. Dá para mudar as más tendências? Sim, o que lhe falta é a vontade. É a vontade, não é um desejo, é a vontade, é a ação. E não é externa, é interna. Então percebam que nós hoje temos tudo o que nós precisamos, tudo o que nós pedimos, tudo o que nós necessitamos antes da reencarnação. Nós solicitamos algumas coisas antes da reencarnação. Olha, eu preciso voltar melhor. Eu estou indo humano e quero voltar a ser humano. Olha, interessante, estou indo humano. Egoísta, agressivo, instintivo, com mágoas, com ressentimentos. Eu estou indo desse jeito. Eu preciso voltar melhor do que eu estou indo. Para isso eu preciso de ajuda. Você vai ter a sua ajuda. Em momento algum você estará desamparado. Você terá um tesouro na mão e você terá um mapa na mão. Mas caminhar é com você. O Sermão da Montanha é exatamente essa escalada. É essa montanha dentro de nós. Já foi questionado, viu? Mas ele não estava em cima de uma montanha. Não, não estava. Ele estava num pequeno monte. Num pequeno monte. Quando ele disse no Sermão da Montanha. Mas quando a gente começa a entender cada virtude, é uma montanha. É uma montanha. Porque essa montanha está dentro de nós. É possível? Sim, claro que é possível. Estamos sozinhos? Nunca. Em hipótese alguma. Quando? Hoje. Qual que é o melhor tempo? É hoje. Não foi ontem. Não será amanhã. A partir de hoje, eu começo a pensar isso dentro de mim. Aí, o meu coronário, o meu átmico, diretrizes do planeta, começa a despertar algo que já está dentro de nós. Só faltava a oportunidade. Faltava a existência. Faltava isso que nós estamos fazendo hoje. Uma boa noite a todos vocês. Meu muito obrigado. Ok? Só vou fazer a prece de encerramento. Então, nesse momento, agradecemos a toda a equipe do Plano Maior aqui presente, por aquilo que recebemos, pelo passe espiritual, pelo carinho dos nossos entes queridos que aproveitaram do momento, do ambiente, da vibração, do calor humano e estiveram conosco. A Jesus pelo Sermão do Monte, ao Dr. Sérgio
que escreveu o livro Código do Monte, pela inspiração. A todos aqueles que colaboraram na elaboração desse livro, que chegou até nós. A todos aqueles também que, independente da religião, independente do rótulo, mas que estão de alguma forma colaborando para a implantação do bem no planeta Terra. Que esse bem realmente faça a diferença e que nós possamos ser um agente facilitador, que possamos trabalhar todas essas lições e traduzi-las em ações no dia a dia, das nossas dificuldades, com as pessoas que convivemos, porque, como dizia Cora Coralina, a vida é uma escola onde o tempo é o professor. Que assim seja.